Como calcular o salário do dono ou dona da empresa? Essa é uma pergunta muito comum que muitos profissionais não sabem calculá-lo do jeito certo. E se este assunto não for trabalhado de forma planejada e coerente, as chances da sua empresa ter grandes problemas são enormes. Justamente por isso que é considerado uma das grandes causas por falência de empresas, principalmente as de pequeno e médio porte. Por isso, se quiser fazer com que o seu negócio cresça constantemente de forma organizada, assertiva e saudável, entenda agora como calcular o salário do dono ou dona da empresa em 6 passos essenciais que empreendedores de sucesso utilizam, tudo de forma prática e lucrativa. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Se você está pensando em montar um negócio próprio ou já tem um, definir o seu salário é fundamental para o sucesso da sua empresa e para o seu sustento pessoal também. E esse passo é muito importante trabalhar bem, porque muitos empreendedores desejam ganhar muito dinheiro logo de cara, mas para conseguir ter uma boa renda com seu negócio, antes, a sua empresa precisa estar sempre saudável e lucrativa. Desse modo, podemos dizer que determinar o salário do dono ou dona de uma empresa é um processo complexo que envolve diversos aspectos financeiros, jurídicos e estratégicos, diferentemente de um colaborador ou colaboradora. O dono ou dona, ou sócio ou sócia de um negócio pode ter uma compensação financeira variada e que não segue necessariamente as mesmas diretrizes de um salário fixo. Por isso, para deixar claro este assunto, antes precisamos abordar alguns pontos como: qual a diferença entre salário e lucro para os sócios de uma empresa, definição do salário do dono ou dona de um negócio, toda a importância de definir o salário do dono ou dono da empresa, e 6 passos práticos sobre como calcular o salário. Então vamos lá. 1. Qual a diferença entre salário e lucro para os sócios de uma empresa? Antes de determinar o valor do salário do dono ou dona, é essencial compreender que dentro de uma empresa podem coexistir dois tipos de sócios: o sócio administrador ou sócia administradora e o sócio investidor ou sócia investidora. De forma bem resumida, o sócio administrador desempenha um papel ativo na gestão do negócio. Assim, envolve-se em funções administrativas, financeiras e outras atividades que envolvem a operação do dia a dia como um todo. Ou seja, é a pessoa que trabalha diretamente dentro da empresa, cuidando de suas operações. Neste tipo de sócio ou sócia, é apropriado que essa pessoa receba um salário fixo previamente acordado. Além disso, ter direito à participação nos lucros gerados pela empresa. Essa participação nos lucros é uma compensação adicional pelo seu envolvimento ativo e trabalho direto na administração do negócio. Já o sócio investidor ou sócia investidora é aquela pessoa que não desempenha uma função direta na empresa, no entanto, realiza investimentos financeiros nela. Este tipo de sócio ou sócia terá direito exclusivamente à participação nos lucros gerados pela empresa, tudo como forma de recompensa pelo seu investimento. Portanto, o salário fixo é reservado para os sócios que efetivamente desempenham um papel ativo e trabalham na empresa, ou seja, contribuem diretamente para suas operações. Por outro lado, a distribuição do lucro deve ser realizada entre todos os sócios, considerando a proporção de participação de cada um na sociedade, seja administrativo ou investidor. Dessa maneira, é importante pontuar que a distribuição de lucros deve ocorrer somente quando a empresa apresentar resultados positivos, ou seja, após o pagamento de todas as despesas mensais e a definição de reservas financeiras necessárias para a saúde e estabilidade do negócio. Mas isso vamos aprofundar mais ao longo desse vídeo, combinado? 2. Definição do salário do dono ou dona de um negócio. Basicamente, o salário do dono ou dona de uma empresa é chamado de prolabore, ou seja, é quanto os donos da empresa recebem de acordo com o trabalho ou função exercida. A lei não determina um valor específico, cabendo aos sócios determinarem o valor do prolabore. A única regra quanto aos valores é que o prolabore não pode ser inferior ao valor do salário mínimo vigente. E um ponto importante é que o prolabore é diferente de salário. De acordo com o direito trabalhista, o prolabore se difere do salário justamente porque, sobre essa remuneração, não são obrigatórios benefícios como FGTS, 13º salário, férias, entre outros. Porém, esses benefícios também podem ser oferecidos aos sócios, por meio de um acordo entre a empresa e os próprios sócios.
E um ponto bem importante é que o Prolabore é considerado a remuneração dos sócios. No entanto, os sócios podem ter uma remuneração ainda maior, caso a distribuição dos lucros da empresa seja dividida entre os sócios. Neste caso, essa distribuição de lucros entra à parte, não considerando o Prolabore, o que altera a questão de incidências de impostos. Hoje em dia, é muito comum encontrar sócio apenas com Prolabore e sócio com Prolabore mais divisão de lucros de empresa. E uma dúvida muito comum é se é possível retirar distribuição de lucros e não retirar Prolabore. E a resposta é não. Não é permitido pela lei realizar apenas distribuição antecipada de lucros. E em caso de retirada apenas da distribuição dos lucros, todo o valor retirado como lucro será considerado Prolabore. Então, o INSS é calculado em cima do valor total da distribuição dos lucros. 3. Toda a importância de definir o salário do dono ou dona da empresa. Conforme dissemos anteriormente, o Prolabore é obrigatório aqui no Brasil. Dessa forma, cumpre-se as exigências e leis locais. Ao mesmo tempo, ao estabelecer um salário fixo para os donos, proporciona-se um controle mais preciso das despesas empresariais. Fazendo isso, será possível saber com clareza quanto a empresa precisa faturar mensalmente para cobrir todos os custos e as despesas, incluindo os salários dos donos ou sócios administradores. Ainda, caso o dono ou dona queira se afastar de tal cargo para poder se dedicar a outras funções, o cálculo dessa remuneração já demonstra o valor aproximado que custaria para a empresa contratar uma nova pessoa para essa posição. Isso contribui para uma gestão mais eficaz e para a elaboração de metas financeiras realistas. Além disso, é bem comum o empreendedor retirar dinheiro do caixa da empresa sempre que necessário, ou ainda, ao final do mês, realizar retiradas baseadas no que restou após o pagamento das contas. No entanto, essa prática é equivocada e muito perigosa. Fazer isso resulta na mistura das finanças pessoais e empresariais. Além disso, uma gestão financeira eficaz requer que o lucro, ou boa parte dele, seja reinvestido na própria empresa, estabelecendo um planejamento financeiro sólido. Assim, será criada uma base muito sólida para o seu negócio conseguir crescer todos os dias, bem como aproveitar possíveis oportunidades e honrar todos os compromissos também. Logo, ao determinar um Prolabore fixo, os donos ou administradores da empresa têm clareza quanto à remuneração que receberão. Como resultado, isso possibilita uma melhor organização das finanças pessoais e empresariais, o que auxilia muito na estabilidade financeira do negócio. Ainda, estabelecer uma remuneração Prolabore para ajudar a entender e custear suas despesas pessoais. 4. 6 passos práticos sobre como calcular o salário do dono ou dona da empresa. 1. Determine as funções de cada sócio. O primeiro passo é definir as funções de cada sócio desempenhadas na empresa. Liste muito bem quais são as responsabilidades de cada um. Mesmo que sejam muitas obrigações, é preciso listar todas elas para se chegar a um cargo específico e seguir para o próximo passo. 2. Pesquise os valores no mercado. Definidas as funções e responsabilidades de cada sócio, agora é hora de pesquisar o salário de cada função no mercado. Dessa maneira, você conseguirá ter uma base de quanto custaria para as empresas se precisasse contratar funcionários para cada função que será exercida por cada sócio. Aqui, é possível realizar esse tipo de consultas em empresas especializadas em recrutamento profissional ou então sites e jornais que também disponibilizam vagas de emprego. Com base nisso, faça seus cálculos necessários para encontrar um valor ideal e coerente para o Prolabore de cada sócio. 3. Entenda a capacidade financeira da empresa. Muitos empreendedores acabam pecando na definição do Prolabore. Muitas vezes porque preferem considerar um valor alto para conseguir ter mais lucros. Isso é bastante perigoso, principalmente porque realizar retiradas de dinheiro da empresa sem planejamento e responsabilidade é um fator crítico para o mau desempenho financeiro de qualquer tipo de negócio. Por isso, seja extremamente coerente e realista com a situação da empresa. Não tente ganhar mais do que é condizente com cada situação, caso contrário poderá prejudicar bastante o caixa da empresa e o seu respectivo crescimento. 4. Separe a finança pessoal da empresa. Uma coisa é o caixa da empresa, outra é a carteira pessoal do empreendedor ou empreendedora. Isso precisará ficar muito claro e precisa ser feito. A saúde financeira do seu negócio não pode se misturar com a conta pessoal. Separá-los fará com que você tenha um controle maior da gestão financeira, tanto empresarial quanto pessoal. 5. Tenha coerência.
Lembre-se que é possível controlar os ganhos dos sócios através do Prolabore, juntamente com as divisões de lucros. Até porque a principal função do Prolabore é fazer com que cada sócio seja remunerado de maneira justa para conseguir equilibrar seus custos pessoais que foram realizados especificamente para a empresa. E que a distribuição de lucros seja um elemento importante para aumentar o rendimento financeiro para cada sócio, principalmente porque, quanto melhor o rendimento da empresa, maior será o lucro a ser dividido. Dessa maneira, o planejamento financeiro da sua empresa será ainda mais saudável e forte para conseguir crescer. Tenha em mente que, quanto mais sua empresa conseguir crescer, maior será a base para cada sócio ganhar ainda mais com a empresa de uma maneira responsável, saudável e planejada, combinado? E se quiser entender como trabalhar um planejamento financeiro empresarial do jeito certo e prático, temos um vídeo que aborda também este tema. Para assistir é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 6. Defina metas. E ao definir metas e objetivos te ajudará a entender quando será possível aumentar a sua remuneração e não cometer erros e se precipitar em aumentar os salários dos donos. Lembre-se que quanto mais a empresa crescer, maiores serão os faturamentos e receitas do negócio. Dessa forma, será possível aumentar o salário da sua equipe de acordo com a necessidade e merecimento também, inclusive o seu Prolabore e divisão de lucros. Tudo de forma planejada, organizada e assertiva. No entanto, lembre-se que é essencial reinvestir na sua empresa sempre, e não retirar tudo todo mês ou periodicamente, porque isso é muito prejudicial para o seu negócio. E faça isso sempre para ter um planejamento atualizado conforme o andamento da empresa ao longo do tempo, combinado? Viu como calcular o salário do dono ou dona da empresa é algo que requer muita atenção, planejamento e coerência? Se trabalhar bem este assunto, pode ter certeza que estará na frente de muitos profissionais do mercado e ainda com uma base muito sólida para crescer e ter sucesso sempre, pode acreditar. No entanto, as dicas que falamos aqui são obrigatórias e muito poderosas, mas não são as únicas. Por isso, se tiver alguma outra que não falamos, escreva nos comentários e compartilhe com a gente. E aí, gostou desse vídeo? Então, se puder, clique no botão Valeu aqui embaixo e ajude nosso canal para continuarmos produzindo e melhorando vídeos e conteúdos desse tipo para você. E só para recapitular o que falamos aqui, qual a diferença entre salário e lucro para os sócios de uma empresa, definição do salário do dono ou dona de um negócio, toda a importância de definir o salário do dono ou dona da empresa e 6 passos práticos de como calcular o salário do dono ou dona da empresa. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.